Olá, tudo bem com você? Começando a Lespe Cidadania de hoje e a gente vai falar aqui sobre o Comitê de Blitz, que é uma integração entre a Prefeitura de São Paulo e também o Governo do Estado de São Paulo para conter festas clandestinas e aquelas aglomerações nesse momento tão crítico da pandemia da Covid-19 em todo o Estado de São Paulo, seguindo então as regras do Plano São Paulo. Meus convidados de hoje, Dr. Fernando José da Costa, secretário da Justiça e Cidadania aqui do Estado de São Paulo, e também o Dr. Eduardo Brotero, ele que é delegado da Polícia Civil. Dr. Eduardo, bem-vindo à Lespe Cidadania, tudo bem com o senhor? Olá, como vai? Como vai todos os telespectadores? Dr. Fernando, um prazer tê-lo novamente aqui na Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez, Júlio, obrigado pela oportunidade, pelo espaço de falar com os internautas da TV Alesp sobre o trabalho do Estado de São Paulo e aqui principalmente sobre o trabalho da segurança pública da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E um trabalho muito intenso nesses últimos meses e últimas semanas, não é? Com o Comitê de Blitz. Os senhores participaram de algumas ações desse comitê, começando pelo Dr. Fernando, que teve uma experiência recente no comitê, em uma dessas idas a essas festas clandestinas e aglomerações. Para quem está em casa vendo a gente agora, o que o senhor encontrou por lá, doutor? Júlia, acho que é importante começar com o dia 12 de março. O governador João Dória, preocupado com as festas clandestinas, as festas da morte, ele criou com as prefeituras, e aqui com a Prefeitura de São Paulo, com o prefeito Bruno Covas, uma força-tarefa para combater as festas clandestinas e as atividades irregulares. Então, é um trabalho em equipe com todas as forças de segurança pública e as forças de vigilância sanitária e de fiscalização do Estado de São Paulo e do município de São Paulo. Então, nessas operações, nós iniciamos com um trabalho de inteligência, com uma parceria até com a Lespe, com o deputado federal Alexandre Frota, com a Polícia Civil, aqui muito bem representada pelo Dr. Eduardo Brotero, com a Polícia Militar, com o PROCON, uma autarquia vinculada à minha pasta da Secretaria da Justiça, com a fiscalização municipal, a Guarda Civil Municipal e a vigilância sanitária, tanto municipal quanto estadual. E qual a grande diferença dessas operações da Força Tarefa e das outras operações? É claro que a Polícia Militar, através das ligações do 190, já faz o seu trabalho de combate a festas clandestinas, a aglomerações, do combate à criminalidade. Ela tem uma média de mais de 55 mil ligações e ocorrências por mês. Isto também acontece com a Polícia Civil, através do telefone 197, com a vigilância sanitária, mas o importante da força-tarefa é um trabalho em equipe. Então, aqui vai a campo não só isoladamente a Polícia Civil ou a vigilância sanitária, vão todos. E eu tive a oportunidade de ir não só a uma festa, a várias festas clandestinas, já participei algumas noites e continuarei participando. Então, no momento em que essa operação é deflagrada, no mesmo local é possível se verificar as irregularidades administrativas que são verificadas pela fiscalização, se ela tem licença de funcionamento, se ela tem AVCB. É possível verificar se hoje, dentro do Plano São Paulo, da fase de transição, há uma ocupação de até 25%, se estão utilizando as máscaras, se há álcool gel nas mesas, se é um estabelecimento comercial como restaurante ou similares, porque se for bar ou puramente festa clandestina, ela é vetada em qualquer horário, só pode um número limite de 6 pessoas dentro de cada mesa, deve haver um distanciamento entre as mesas. Após as 20 horas, não é permitido essa atividade de restaurante. Então, esse trabalho todo é feito pela força-tarefa, que, se verificar irregularidade, ela interrompe a festa clandestina, ela já aplica a autuação e já se iniciam os processos administrativos, bem como as questões criminais. E daqui o doutor Brotero que vai falar com profundidade sobre o tema, porque nós temos os crimes contra a saúde pública, nós temos os crimes de venda de bebida para o menor de idade, de 18 anos, crime de tráfico, de uso de entorpecentes.
crime de desacato. Então, em muitas situações, também os responsáveis pelas festas, alguns frequentadores que não utilizam a máscara, são encaminhados ao distrito policial, onde é feito um termo circunstanciado, por ser um crime de menor potencial ofensivo. E o mais importante de tudo isso, Júlio, é que essa operação e essas medidas, tanto do Estado de São Paulo, lideradas pelo governador João Dória, como pela Prefeitura, que tem hoje a participação direta do vice-prefeito Ricardo Nunes, elas visam proteger vidas. Nós temos, nessas festas da morte, aglomerações. E o vírus da Covid, ele é transmitido pelo ar, quando as pessoas falam, quando as pessoas tossem, quando as pessoas espirram. Eu me encontro aqui sem máscara porque eu me encontro sozinho. Sim. Se eu tivesse com uma outra pessoa, eu estaria usando a máscara para que as gotículas de ar não fossem ao encontro da boca ou do nariz da outra pessoa, que poderia ser contaminada. Então, nós entramos nessas festas com dezenas de pessoas contaminadas com Covid, e se essa festa não for interrompida, ao final dela, centenas de outras pessoas sairão de lá com Covid, porque não usam máscara, não respeitam o distanciamento, ficam fumando aquele narguile. Então, isso vai passando de boca em boca. É um local, ou um dos locais, de maior proliferação da Covid-19. Por isso, eu quero aqui, em nome do Dr. Brotero, parabenizar a Secretaria de Segurança Pública, que tem um trabalho efusivo, apoiado pelo nosso secretário da Segurança Pública, General Campos, um trabalho também da Prefeitura, da Guarda Civil Metropolitana, da Vigilância Sanitária, do PROCON, o doutor Fernando Capês. Então, esse é o foco, não só punir aqueles que praticam condutas ilícitas, mas proteger a vida. Nós já temos mais de 400 mil brasileiros que morreram de Covid-19. O Estado de São Paulo está chegando ao triste número de 100 mil mortes. Portanto, nós precisamos, sim, trabalhar para proteger a vida dessas pessoas e de outras pessoas que sairão dessas festas contaminadas, contaminarão outras pessoas em suas residências, nos seus trabalhos, que serão internadas e que, infelizmente, perderão a vida. Júlio. É isso mesmo, doutor Fernando. Para começar a falar com o senhor, doutor Eduardo, eu gostaria de uma experiência própria, de uma declaração com a sua experiência, justamente desse comitê e dessas intervenções em festas clandestinas e aglomerações. O doutor Fernando, toda vez que ele fala, ele usa esse termo, me choca no sentido de, as pessoas não entenderam, né? Festa da morte, doutor Eduardo. As pessoas não entenderam que, além delas se colocarem em perigo, colocam as outras pessoas em perigo. Não tenha dúvida, Julie. A missão precípua da polícia é de servir e proteger. E, nesse contexto, preservar e salvar vidas humanas, sempre que instada, ela vai se mostrar presente. Não obstante, também, a identificação da materialidade de um crime que, porventura, esteja acontecendo, ou de apontar a sua autoria, de levar à responsabilização criminal dos seus autores. Mas, sem sombra de dúvidas, a união desse comitê multidisciplinar criado pelo governo do Estado resulta deságua nos ótimos resultados que nós temos vislumbrados até então. Cabe ressaltar que nós, enquanto policiais, acostumados a lidar com a criminalidade organizada, especificadamente aqui pelo Garra, na qual eu sou supervisor, a gente tem muita expertise em crimes mais de perigo, em ações onde demandam um grupo especial, não só em táticas, mas como também em armamentos. Então, para nós, foi um período de adaptação e que hoje nós já conseguimos vislumbrar que nós estamos com uma expertise melhor nessa tarefa que veio a somar no nosso trabalho que a gente já executa, né? Sem sombra de dúvidas, é muito preocupante verificar, constatar, na verdade, que uma parcela da nossa população, da nossa juventude, que, na verdade, vai representar nosso país amanhã, nossa cidade, nosso estado, esteja se portando dessa maneira, porque
é nítido que uma pessoa que fica durante a madrugada toda numa esbórnia, ela não está preocupada em acordar cedo, em tentar uma chance numa vaga de trabalho ou de concluir seus estudos, ou pelo menos isso traduz uma, sei lá, talvez uma falta de esperança. Isso é bastante preocupante e nós ficamos com bastante atenção a essa problemática que é social, né? E quando vocês chegam, acho que é importante dizer para quem está em casa nos vendo, contar efetivamente os bastidores de quando vocês chegam a esses locais. Porque o que a gente vê de notícias falam uma aglomeração, estritamente de jovens, muitos sem máscaras. Quando vocês indagam esses jovens, né, começando pelo Dr. Fernando, quando vocês indagam esses jovens, o que eles respondem para vocês no sentido de eles não têm a consciência de que aquilo que eles estão fazendo é errado? Doutora Julie, quem vai falar com propriedade essa resposta é o doutor Brotero, que junto com o doutor Nico, com o doutor Tom, comandam com muita competência essas operações. Enquanto eu compareço em uma ou outra operações, esses policiais comparecem diariamente. Essas operações, elas acontecem de domingo a domingo. Tem dias que elas acontecem 2 vezes, em 2 horários, mas acontecem de madrugada. A de ontem aconteceu aproximadamente 1h30 da manhã. E nós temos que lembrar que o expediente normal, ele continua. Sim. Então, eles comparecem na madrugada, voltam para sua casa e os outros crimes continuam acontecendo e a polícia continua realizando as outras operações. Isso é resultado de nós já termos, nessa força-tarefa do Comitê da Blitz, mais de 70 mil ações, operações, que resultaram em mais de 2.500 autuações, que vão de multa, interdição de estabelecimentos e instaurações de inquéritos policiais. Mas o doutor Brotero, ele chega com um megafone, ele já chega informando que é da Polícia Civil do Estado de São Paulo, pedindo para as pessoas terem calma, com respeito. A maioria das pessoas ali, naquele momento, percebem e respeitam a polícia, sabem que estão errados. Ele separa as mulheres para um lado, os homens para o outro, já começa a identificar os responsáveis por aquele local, pede que a música seja interrompida, que a bebida alcoólica pare de ser servida e ingerida. Então, vou pedir ao doutor Brotero que detalhe um pouco de como funciona essa operação naquele momento. Mas queria aqui atestar que eu participei diretamente e que ela é feita com muita competência, com muito respeito à população, e até hoje nós não tivemos nenhum caso de excesso de agressão por parte dos policiais e também de nenhum excesso de agressões por parte da população. Por isso que essa operação ela é 100% apoiada pela opinião pública, 100% apoiada pela mídia, que faz a cobertura, que é muito importante para nós, porque é claro que a polícia não tem força para trabalhar em todas as festas clandestinas, mas cada vez que vocês divulgam esse trabalho, muitas festas são evitadas. Então, é muito importante esse trabalho da mídia. Eu já passo a palavra aqui para o doutor Brotero. Bem, a cada ação dessas, a gente é uma nova ação, ou seja, a gente é muito sensível entrar num local onde tem 100, 200 pessoas, já chegamos a entrar em reuniões com mais de 500 pessoas que já consumiram álcool, que estão fazendo uso de fungos de tabaco e de narguilés, que estão, às vezes, bastante ébrios, uma juventude impetuosa que está ali se divertindo, como se não houvesse amanhã. Então, a gente, quando chega, a polícia sempre restringe algo e, na maioria das vezes, a receptividade das pessoas tem sido como o secretário falou. Elas têm se conscientizado, a gente procura informar, conscientizar, que ninguém é contra a festa, muito pelo contrário. O que a gente sempre está pontuando é que o momento de se realizar uma festa não é esse. Não tem cabimento que, durante uma pandemia, os nossos leitos de hospitais sendo demandados como estão, um número de pessoas que perdem a vida,
alguns, uma minoria, graças a Deus, estejam em total desrespeito e deboche com isso. Então, a polícia está lá para lembrá-los que aquilo é crime hoje, durante esse período, é uma lei temporária, mas enquanto perdurar a pandemia, ela vigora. E na verdade, como eu te disse, a grande maioria, ela acata as determinações, ela segue os procedimentos respeitosamente, adequadamente, e uma pequena parcela, uma exceção, que é aqueles mais, com os ânimos mais acalorados, eles são advertidos que esse não é um bom caminho a trilhar no meio de uma operação policial. Então, a energia utilizada pela polícia e o respeito é o mesmo e passa por uma escala. Então, se nós chegamos num local e a gente tem a sorte de conseguir chegar antes que tenha se consumido muito álcool, aí a receptividade é mais amena e, portanto, a recíproca é verdadeira. Sim. Quando a gente chega num local onde existem pessoas arruaceiras, que debocham, que desacatam os policiais, esses são retirados, são apartados, para que a gente os convença de que não é bom negócio aquilo, que, na verdade, eles estão sob efeito aí de álcool e que, quando ele melhorar, ele vai se arrepender do que está fazendo. A gente não está ali para tentar... a gente está ali, na verdade, ou melhor dizendo, para tentar conscientizá-los e informá-los e também responsabilizar essas pessoas, esses promotores desses eventos que montam verdadeiras ratoeiras, onde a juventude incauta por diversão, já com a paciência esgotada de ter que ficar em casa, na flor da idade, elas entram nisso e mal sabem que são massa de manobra para o bolso de alguns, para locupletar alguns que são oportunistas e são oportunistas com a vida alheia. Isso a Sim. polícia não pode permitir. E talvez, doutores, seja uma curiosidade de quem está em casa, de como funciona o após essas intervenções, né? O senhor falou agora, né, doutor Eduardo, às vezes temos festas clandestinas, aglomerações com 100, 200 e 500 pessoas, não é? Quem está promovendo a festa é autuado. E essas 500 pessoas, o que acontece? Não imagino que não dê para levar essas 500 pessoas a uma delegacia. Como é que funciona? Bem, esse é um ponto que a gente precisa esclarecer. Na verdade, todos ali estão sujeitos a responderem pelo crime de infração sanitária. Tá. Por quê? Porque todos estão contribuindo, ou melhor, não estão cumprindo determinação do poder público de modo a frear a pandemia. Então, eles, em tese, estão incursos no artigo 268 do Código Penal. Porém, nós não podemos tornar a nossa ação de forma que ela seja prejudicial no sentido de que a gente não pode causar o mal que a gente procura combater. Então, você imagina, num galpão grande, com 200 pessoas, 150, essas mesmas 150 pessoas dentro de uma delegacia. Sim. Seria o caos total. Então, nós temos acordado que a gente seleciona os organizadores, os principais responsáveis por aquele evento são identificados ou tentam ser identificados e apontados naquele momento. A gente separa algumas testemunhas, em número razoável e necessário para constatação da materialidade que ali acontecia, e os demais nós temos fotografado as identidades e identificados para que, posteriormente, a gente eleve ao delegado responsável pelo inquérito policial da saúde pública e ele tem esses dados de todas as pessoas que foram qualificadas anteriormente em determinado local. Aí, o prosseguimento da responsabilização criminal é, sim, possível, de forma que a gente procura abarcar todos os autores ali do cenário, do sítio dos acontecimentos, e vinculá-los àquela ocorrência.
É claro que seria um desserviço transformar a delegacia numa festa rave ou num baile funk. Então, por essa razão é que esse procedimento tem sido adotado e tem funcionado bastante bem, porque traz elementos ao inquérito policial bastante contundentes para comprovar aquela materialidade e a autoria desses que acho que na dosimetria da pena, talvez, tenham que ser punidos com mais vigor, não é? É diferente uma pessoa que foi convidada ali e enfim, vamos lá, é de mau gosto, mas foi porque foi no embalo de outro, né? Um jovem, 18 anos, saído da adolescência, do que uma pessoa que está se locupletando, atraindo centenas de jovens para o contágio, para serem vítimas. Na verdade, a gente procura, esse é um ponto. As pessoas ali têm que ser alertadas, e a gente alerta para isso, que a gente está salvando elas delas mesmas, porque com aquela conduta elas estão colocando em risco não só seus familiares, amigos, sim, e toda a sociedade. Coloca todo mundo em risco. Então, a gente tenta orientar nesse sentido e a receptividade tem sido, na grande maioria, boa, mas certamente os responsáveis pelos eventos têm que ser punidos exemplarmente. Isso aí a gente não coaduna e nem tem como tolerar. Agora, uma menina que está lá, que foi a primeira vez, isso vai ser visto caso a caso pelo judiciário, que a gente tem imensa confiança. Doutor Fernando, corrobora com o que o senhor falou há pouco, né? Esse trabalho da Polícia Civil, ele não para lá apenas na hora que está acontecendo essa blitz. É 24 horas, né? Porque sai de lá, você precisa lavrar tudo aquilo que aconteceu naquela madrugada. Como o senhor disse, todos os dias existe essas intervenções, né? É um trabalho árduo que às vezes as pessoas não entendem porque não compreendem, né? Porque a gente vê o que está na mídia. O que sai na mídia, né, doutores, é infinitamente menor do que vocês veem todos os dias. Doutor Fernando, eu estou sem o áudio do senhor. Precisa abrir o áudio. Pronto, Julie. Agora fechado. Sim. O doutor Brotero falou com muita propriedade, né? A missão ali é interromper a aglomeração. Então, para interromper a aglomeração, não teria sentido você pegar as 300 pessoas que se encontram ali aglomeradas e encaminhá-las para a autoridade policial, onde continuaríamos com a aglomeração e com a propagação da Covid-19. Então, todas as pessoas são ali identificadas e, naquele momento, são conduzidas para a autoridade policial, já para a feitura do termo circunstanciado, alguns personagens, que são os responsáveis pelas festas, os donos do estabelecimento, alguns participantes que tentam se evadir, que desacatam a autoridade, que não respeitam a colocação da máscara, que tentam se esconder ali embaixo de mesas, de sofás, que isso infelizmente acontece. Então, essas pessoas são já conduzidas à autoridade policial. As outras pessoas, o nome é registrado e essas informações vão à autoridade policial, que no dia seguinte, no horário de expediente, instaura um inquérito policial e essas pessoas são posteriormente chamadas em uma audiência preliminar no Poder Judiciário. E aí foi o que o doutor Brotero mencionou da confiança do Poder Judiciário. Porque esse tipo de crime contra a saúde pública é um crime com pena máxima de até 1 ano. Então, é um chamado crime de menor potencial ofensivo. E os crimes de menor potencial ofensivo, quando o réu é primário e não tem antecedentes, a lei permite que se faça uma transação penal. O que é a transação penal? É uma primeira oportunidade para esse infrator. É aquela no qual ele recebe uma pena e não responde ao processo. Não fica com antecedentes criminais, não é condenado criminalmente, mas paga uma pena. Ele faz um acordo com a justiça, com o Poder Judiciário, pagando essa pena, mas nos próximos 5 anos ele não tem mais direito
a usufruir dessa oportunidade. Então, algumas pessoas, na audiência preliminar, na frente do juiz, aceitam essa transação penal. Normalmente, são pagamentos de cestas básicas a entidades sociais. Nós tivemos recentemente, de um jogador de futebol, uma transação penal dessa num valor superior a R$100 mil. E se as pessoas não aceitarem a transação penal, responderão ao processo e, ao final do processo, apresentando a sua defesa, num processo com ampla defesa, com direito ao contraditório, o Poder Judiciário poderá absolver ou condenar essas pessoas. Então, é isso que vem sendo feito para poder combater a aglomeração. O doutor Brotero falou também com muita propriedade. Não se está aqui tentando encerrar ou impedir uma atividade comercial. As atividades comerciais lícitas, o Estado já vem permitindo dentro daquele regramento. O que se visa aqui é proibir as atividades ilícitas. O que se visa aqui proibir são as festas clandestinas. Isso por quê? Isso para proteger a vida dessas pessoas, para combater a propagação da Covid-19, que encontra números absurdos, números elevados. Por isso que nós, infelizmente, somos hoje aqui chamados de covidário. E é isso que o Estado de São Paulo vem tentando fazer. Vem trabalhando com seriedade para o plano de vacinação. Hoje nós já temos mais de 12 milhões de brasileiros vacinados no Estado de São Paulo, contando a primeira dose e a segunda dose. Esse, sim, é o tratamento eficaz para poder encerrar essa pandemia, mas enquanto não conseguimos vacinar no nosso Estado os 45 milhões de brasileiros, nós temos que tomar medidas que, de fato, combatam a pandemia. E são distanciamento social, não aglomeração, utilização de máscara, utilização de álcool gel e higienização das mãos. Enquanto não fizermos isso, a pandemia continuará se proliferando. Por isso, eu queria, mais uma vez, parabenizar esse trabalho de todos os atores da Força Tarefa que realizam esse trabalho, como eu já disse, todos os dias. E, Julie, no dia seguinte, o expediente da polícia não está só relacionado aos crimes contra a saúde pública. Sim. No dia seguinte, nós vamos ter violência doméstica, nós vamos ter furto, nós vamos ter estupro, nós vamos ter homicídio, feminicídio, latrocínio, roubo, tudo isso acontecendo também todos os dias e também 24 horas por dia. Então, a polícia precisa agora combater essas festas clandestinas, mas, ao mesmo tempo, continuar trabalhando para combater os outros crimes. É importante que se diga também que, desde o início da gestão do governador João Dória, o índice de criminalidade, e aqui, mais uma vez, eu parabenizo o secretário de Segurança, o general Campos, parabenizo o secretário executivo da Polícia Civil, doutor Iosef, da Polícia Militar, coronel Camilo, por esse importante trabalho no qual praticamente todos os índices de criminalidade, eles caíram. Apenas e tão somente, salvo engano, doutor Brotero pode aqui me auxiliar, o crime de violência doméstica, ele teve um aumento do índice após a pandemia. E esse aumento, ele ocorreu porque os homens se encontram mais dentro das suas residências agora na pandemia. Antigamente, os números aumentavam de violência doméstica, Julie, às quartas-feiras à noite, porque era o dia do futebol e da bebida, e aos finais de semana, pelo mesmo motivo, enquanto os homens se encontravam em casa. Sim. Hoje, por eles se encontrarem várias vezes durante o dia, durante a noite, por fazerem teletrabalho ou por estarem sem ocupação, esse índice aumentou. Mas o governo está tomando várias medidas de combate à violência doméstica. Aumentou a quantidade de DDMs, delegacias da mulher. Hoje nós temos 138 delegacias da mulher. Aumentou de 2 para 10 as delegacias da mulher abertas 24 horas por dia. Da mesma forma, criou a delegacia online. A mulher pode fazer o seu registro de violência doméstica pela internet 24 horas por dia.
e acabou de assinar, no dia 22 de março, um importante termo de cooperação, da qual eu faço parte aqui como a Secretaria da Justiça, como a Secretaria de Segurança, Secretaria de Administração Penitenciária, Tribunal de Justiça, através da Corregedoria de Justiça, Secretaria de Governo e Procuradoria-Geral de Justiça, no qual estamos trabalhando para implementar com urgência, seguindo a determinação do nosso governador, as tornozeleiras eletrônicas no estado de São Paulo, para aplicar nos homens agressores de violência doméstica. Vou pedir, então, para o doutor Eduardo segurar um pouco a resposta. Então, a gente volta a falar no próximo bloco. E você que está em casa, só um minutinho que a gente já volta com a Lespe Cidadania com muito mais. Voltamos com a Lespe Cidadania. Hoje o tema por aqui é o Comitê de Blitz e também repercutindo sobre essas festas clandestinas, aglomerações. Meus convidados, o doutor Eduardo Brotero, que é delegado da Polícia Civil, e também o doutor Fernando José da Costa, que é secretário da Justiça e Cidadania. Doutor Eduardo, no bloco anterior, eu pedi para o senhor segurar na resposta justamente sobre essas últimas questões que o doutor Fernando apontou, de o quanto também nesse período de pandemia, daqui a pouco a gente volta para o nosso tema central, mas é importante pegar o fio da meada do doutor Fernando. O quanto nessa pandemia também nós tivemos o aumento de casos de violência doméstica, a própria secretaria repercutindo com ações importantes. Gostaria da sua fala, por favor. Não, sem dúvida, como bem pontuado pelo nosso secretário, com o advento das pessoas permanecerem mais tempo em suas residências, as discórdias familiares, elas tendem a aumentar. O convívio, já acrescido a problemas econômicos, familiares, e entre outros, eles se potencializam. E, com isso, vem à tona uma problemática de convívio muito grande, principalmente entre casais, e que a gente está de olho. Como eu digo, a infraestrutura policial nesse sentido teve uma apuração muito firme do governo, foram criadas diversas delegacias de defesa da mulher, isso está na pauta da polícia, nós estamos de olho com lente de aumento nesses casos e com certeza, a polícia tem agido pontualmente e rigorosamente nessas ações, porque a gente não pode permitir que o lado mais fraco seja vilipendiado por alguns covardes e outros que perdem a cabeça e cometem crimes nesse sentido. Nós estamos aí com um problema que nós temos um inimigo em comum, né? Um vírus que está flagelando toda a humanidade e não tem espaço nesse momento para uma pessoa cometer uma violência extra. Isso é muito preocupante, muito triste, e a polícia vê isso, como eu digo, está totalmente no radar policial esse tipo de crime, que nós temos combatido com muita excelência pelos delegados, pelas delegadas principalmente, que vêm comandando essas delegacias, e muito competentemente. Elas são duronas. Então, também não é bom negócio para esses marmanjos aí abusarem de mulheres incautamente. De qualquer maneira, também um ponto que eu gostaria de frisar é nesse sentido. A polícia, o Garra, onde eu trabalho, é um grupo operacional com um efetivo diminuto, mas muito aguerrido. E todos aqui estão imbuídos de combater esse inimigo, de proporcionar que os órgãos administrativos tenham condições de cumprir as suas funções adequadamente. É onde nós entramos, nesse apoio. E isso dito,
O que nós combatemos, o crime organizado, os roubos, homicídios, sequestro, tráfico, eles não pararam de acontecer. Eles não pararam de acontecer. Reduziram realmente, mas eles continuam a acontecer. Roubos a carro forte, com o advento dessa movimentação financeira nos bancos, aí, nesses auxílios, os criminosos estão de olho nisso, estão atuando e são cada vez mais violentos. E a polícia está alerta e combatendo diuturnamente, como é o caso aqui do nosso grupo operacional, diuturnamente. Então, é assim, a gente costuma dizer aqui que a gente se colocou como numa guerra de verdade, na qual o nosso inimigo em comum é o vírus e nós não temos tempo de descansar além do necessário. E isso tem custado, sim, muito em termos de pessoal. Mas, como eu digo, aqui eles são aguerridos, os nossos policiais são valorosos e eu muito me orgulho de poder comandá-los enquanto seu supervisor. Então, na verdade, é mais ou menos isso. E, doutor Fernando, que as pessoas também, né, tenham esse orgulho das polícias, entendam o papel das polícias e o quanto é necessário valorizá-los, né? Eu sinto muito isso. As pessoas, às vezes, uma minoria talvez, não valoriza de verdade o policial. É verdade, mas o governador tem uma preocupação com o trabalho da polícia, com a divulgação do trabalho da polícia, e ele sabe dessa importância. Sim. Por isso que ele está contratando a implementação daquelas câmeras para os policiais do estado de São Paulo, para que todas as ações sejam filmadas. Isso é importante para termos a prova da materialidade, isso ajuda na investigação, na instrução do processo e na condenação, ajuda na localização do policial, porque muitas vezes o policial pode estar num local de perigo e essa localização é importante para poder protegê-lo, ajuda a fiscalizar ali a atividade do policial, mas ajuda também a divulgar à sociedade esse importante trabalho que a Polícia Civil, que a Polícia Militar, que a Guarda Civil Metropolitana fazem no estado de São Paulo e no Brasil. É um trabalho de combate à criminalidade e de defesa da sociedade, dos seus direitos e da cidadania. Eu não poderia, quando a gente fala até no assunto força-tarefa e fala também no assunto violência doméstica, deixar de prestar aqui as homenagens ao nosso delegado-geral, ao doutor Rui Ferraz, que vem fazendo um brilhante trabalho à frente da Polícia Civil, da doutora Sato, a delegada-geral adjunta, e da doutora Jamile, que é a responsável pela Delegacia da Mulher. Então, são temas delicados, são temas que são enfrentados pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Também queria parabenizar o trabalho do Ministério Público, que faz um trabalho de fiscalização, que faz um trabalho de acusação, iniciando os processos criminais. Os crimes de violência doméstica, exemplificando, são crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, ação penal pública são aquelas que o Estado, através do Ministério Público, iniciará o processo criminal através de uma denúncia criminal, que, se recebida pelo Poder Judiciário, inicia-se um processo que pode resultar em uma condenação, em uma punição daquele infrator. Então, nós criamos uma lei para tentar impedir que as pessoas pratiquem uma conduta proibida, uma conduta ilícita. Mas, se praticarem, é importante que tenha as autoridades policiais para investigar, identificar os autores, o Ministério Público para poder acusar, os advogados para defender os acusados e dar a eles os seus direitos, e o Poder Judiciário para poder aplicar justiça, para poder condenar os infratores e absolver aquelas pessoas inocentes. O mais importante de tudo isso, e por que se cria todo esse organograma de legislação, de forças de segurança pública, de forças de fiscalização, são tutelar bens. Os bens aqui tutelados, nesse momento, quando se fala
de pandemia da Covid-19 é o nosso bem, Julie, mais precioso, é a vida do ser humano. Por isso, é muito importante esse trabalho e por isso que o governador praticamente pede informações da Força Tarefa, participa do nosso grupo da Força Tarefa, recebe as informações diariamente. Praticamente nós temos, o doutor Brotero está aqui como testemunha, são passadas em 1 hora. Nós recebemos 2, 3, 4 informações. As informações são passadas 24 horas por dia, das operações, dos termos circunstanciados, dos autos de infrações, das próximas festas que serão fiscalizadas. O governador participa, o governador opina, o vice-prefeito Ricardo Nunes, que também faz parte, participa, delegado-geral, General Campos, delegado executivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, doutor Brotero, doutor Nico, doutor Rui, são várias autoridades, eu também, são várias autoridades públicas que ali, o deputado Frota, participam desse trabalho, do PROCON, da Vigilância Sanitária, da Fiscalização Municipal, todos juntos, unidos. Por isso que aqui se fala de uma força-tarefa. Nós temos ali uma força de todos os setores públicos trabalhando com o mesmo fim, o de proteger vidas e o de combater essas festas da morte. Iremos continuar fiscalizando, iremos continuar interrompendo essas festas, iremos continuar punindo os infratores, quer administrativamente, com aplicações de multas e de interdições de estabelecimentos, quer com instaurações de inquéritos policiais que podem redundar em penas de prisões e levar esses agressões a penas privativas de liberdade. Sim. Vamos continuar tutelando a vida da sociedade. Não posso deixar de falar com os senhores aqui no Alesp Cidadania de outra questão que até fora da pandemia da Covid-19 é muito recorrente, que são os pancadões, não é? Não só nesse momento de pandemia, mas também fora do momento da pandemia, a gente sempre vê notícias com relação aos pancadões e como, então, conseguir contê-los, não é? Eu gostaria que o doutor Fernando, o doutor Eduardo, o doutor Fernando acabou de falar, então começando pelo doutor Eduardo, hoje, como se trata essa questão dos pancadões? Bem, Julie, veja bem, se já é sensível entrarmos num ambiente confinado, com uma centena de jovens, e fazermos uma incursão policial num local desses, você imagina multiplicar isso por milhares de jovens a céu aberto. O que isso se torna? É um verdadeiro caos a ser administrado. Quero crer que as estratégias são diferentes. Enquanto nós temos aqui uma gincana para tentar descobrir um endereço que as pessoas que organizam se utilizam de subterfúgios para dissimulá-lo, para que nós não os encontremos, então, nesse outro evento, no evento de pancadão, de baile funk, em via pública, existem alguns lugares, alguns alvos certos e horários que, em geral, eles acontecem. Então, acho que sempre será, e nós não conseguimos fazer isso em ambiente confinado nessas festas, justamente pelo segredo que elas têm. Sim. Mas, se não tivessem, a estratégia é muito melhor, do ponto de vista operacional, nos anteciparmos a ela. Muito menos desgastante, muito mais adequada e, principalmente, muito mais segura. Uma intervenção antecipada, de não se permitir o início de um evento desses. Então, eu acho que o caminho é esse. Em se sabendo que vai haver um evento de grande magnitude, que as viaturas policiais estejam concentradas antes dela ocorrer, antes de começar a se colocar carro de som, antes de começar a se juntar as pessoas, porque depois de iniciado, é muito inseguro, é muito sensível e muito
traumático um procedimento policial. A coisa pode sair de controle, basta encontrar alguém que não queira voltar para a cadeia, que esteja foragido, ou um grupo criminoso que, porventura, esteja ali caçando. Imagina isso no meio de 1.000 pessoas, o que seria num eventual confronto, né? Sim. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, acho isso. Mesmo nas menores festas, essas que nós estamos lidando, menores no sentido em comparação a essas de milhares de jovens. É muito temerário esses locais, porque você está sujeito, sim, a encontrar esses indivíduos que eu acabo de mencionar, criminosos. E aquilo é um barril de pólvora. Por isso a gente usa de muito respeito, muita sensibilidade e, principalmente, de informação aos nossos policiais para que tenham paciência, para que compreendam que ali as pessoas estão erradas, mas nós não temos inimigos em potencial. Existem jovens que podem estar em qualquer família. Nós estamos lidando com a nossa população. É uma pequena parcela que vem desrespeitando, que vai ser responsabilizada, mas que não são nossos inimigos. Os nossos inimigos são os criminosos. Esse sim, a polícia trabalha com o rigor máximo e não permite que eles causem mal à nossa população. É isso que nós temos em mente. A gente não pode deixar com que essas pessoas... E elas estão infiltradas, elas se infiltram, principalmente nessas grandes festas, porque ali abre um leque de venda de entorpecente, abre um leque de venda de mercadoria roubada ou furtada, no caso das bebidas. Existe uma série de crimes circunstanciais ali, que corrupção de menores, enfim, que não cabe aqui eu tecer, mas que geram um potencial de risco muito grande para intervenções policiais. E é por isso que a polícia tem que utilizar de muita inteligência e muita sensibilidade, evitando que eles aconteçam. Acho que é a saída mais prudente, mais segura. Perfeito. E, doutor Fernando, aproveitando essa fala do doutor Eduardo, justamente sobre a inteligência no policiamento, né? A gente sabe que as polícias têm o seu QG de inteligência, de monitoramento. O uso da tecnologia hoje aqui no estado de São Paulo, quanto, né, a tecnologia tem ajudado nessa questão de segurança pública aqui no estado de São Paulo, doutor Fernando? É importante que se diga que existe um divisor de águas na Polícia do Estado de São Paulo após o início da gestão do governador Dória. O governador Dória, ele vem investindo maciçamente na tecnologia e nos equipamentos da Polícia Civil, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, nós temos essas câmeras para os policiais, nós temos a compra de melhores armamentos, nós temos a tecnologia com a instalação de drones para a polícia, com carros blindados, com novos computadores, com novos aplicativos e novos softwares. Então, enquanto antigamente, com a delegacia de crimes especializadas em crimes informáticos, então, enquanto antigamente nós tínhamos o informante, né, aquela pessoa, o chamado cagueta, que dava informações para a polícia, isso tudo mudou. Hoje, através da internet, através do mundo digital, a polícia consegue obter muitos indícios, muitas materialidades de crimes para poder combatê-los e para poder punir os infratores. Então, a Polícia do Estado de São Paulo, nós podemos dizer com muita propriedade que é hoje a melhor polícia do país em termos de infraestrutura, em termos de capacitação, em termos de operacional. É uma polícia que está pronta para combater a criminalidade com tecnologia, com competência e com liderança. E dentro das corporações, doutor Eduardo, como o senhor analisa essa questão tecnológica que ajuda, né, também as pessoas físicas, vamos dizer assim, os policiais nesse momento? Sem dúvida, não só quanto à inteligência policial, nós temos um banco de dados
que faz um mapeamento das ocorrências e dos tipos de ocorrências por locais e pelo quantitativo dessas ocorrências, que nós conseguimos demandar efetivo para combatê-los e especificadamente personalizadas, vamos dizer assim, desse tipo de ocorrência. Então, vamos dizer que a gente registra que na Zona Sul está tendo muito roubo efetuado por pessoas que dirigem motocicletas nos semáforos. Então, as viaturas do policiamento especializado, preventivo, vão para esse local e fazem um policiamento ali com vistas a coibir esse tipo de ação, né? Mas também temos a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que é muito importante, é um passo muito grande, porque hoje, com o advento digital, da informática e dos novos meios de comunicação, nós temos também um terreno fértil para fraudes e furtos mediante fraudes realizados por esses sistemas. Então, patrimonialmente, você vê que é muito grande em quantitativos numéricos, em valores, os desvios que hoje são feitos por meio da internet. Então, a polícia está dando um passo à frente no sentido de já se adiantar à demanda que, porventura, virá desse meio, que é, como eu repito, um terreno fértil para que as pessoas pratiquem fraudes, né? Desvios de financeiros e, enfim, de identidades e roubos de identidades e toda a sorte de crimes que daí possa advir. E a interlocução, né? Depois de tudo isso que o doutor Eduardo, o doutor Fernando também aqui contando para a gente no Alesp Cidadania. Doutor Fernando, a importância, não posso deixar de dizer, dessa interlocução dos senhores, tanto da Secretaria da Justiça e Cidadania, da Polícia Civil, a interlocução aqui com a Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Essa troca de informações com os parlamentares vem sendo a cada dia mais essencial para que a segurança pública efetivamente aconteça aqui no Estado. Essa união, essa ligação, ela é muito importante, né? Nós temos, graças a Deus, graças ao trabalho dos chefes dos poderes, um trabalho muito transparente e um trabalho muito respeitoso entre os poderes, entre o Poder Executivo, entre o governador do Estado, os prefeitos, entre o Poder Legislativo, o presidente da Assembleia, o doutor Carlão Pinhatari, que inclusive participa, né, das nossas reuniões de secretariados no governo, que fiscaliza, que verifica, que testemunha o serviço que é feito. Essas reuniões de secretários de governo, Júlio, elas são feitas semanais. Começam às 7h30, às 8 da manhã, vão até o meio-dia. Além do governador e do vice-governador, metade dos secretários falam, apresentam seus trabalhos nas suas pastas, os representantes do Poder Legislativo que comparecem também falam, outros deputados daí também comparecem nessas reuniões de secretariados, e também o bom relacionamento que nós temos com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a OAB, com a Defensoria Pública, todos imbuídos da mesma finalidade, de tutelar bens, de proteger a sociedade e de fazer um trabalho enquanto servidores públicos com eficiência, mas é muito importante esse teu registro, desse diálogo, desse importante trabalho respeitoso, profícuo, que é feito do Poder Executivo com o Poder Legislativo e posso dizer aqui também com o Poder Judiciário, porque nós também temos alguns encontros com os chefes dos poderes, onde temos a presença do governador, do vice-governador, do presidente da Alesp, do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça e outras autoridades do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal e todas as outras autoridades comparecem a esses encontros, debatem, discutem os temas da atualidade. É claro que em algumas situações as opiniões elas são diversas, mas sempre respeitosas, de forma democrática
mas sempre com a mesma finalidade, quer pelo Poder Judiciário, quer pelo Poder Executivo ou quer pelo Poder Legislativo. E por isso que eu queria agradecer à Alesp esse espaço que vocês sempre vêm dando para nós hoje, para a Secretaria da Justiça, para a Polícia Civil, muito bem representada pelo Dr. Brotero. Muitas vezes eu participo aí também com alguns deputados da Assembleia Legislativa. Então é muito importante essa troca, né, de atividades, de poderes. Muitas vezes os interesses eles são comuns. Então é importante que se continue assim, em respeito a um Estado democrático de direito. Perfeito. E nós estamos chegando aos minutos finais aqui do Alesp Cidadania. Então eu agradeço, doutor Fernando, pela sua contribuição por aqui. Portas abertas aqui na Rede Alesp para o senhor e para a Secretaria. Muito obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer o espaço e esse importante trabalho de vocês, da mídia, em poder divulgar à população, divulgar aqui aos representantes da Casa Legislativa que criam e que modificam as legislações e legislações que visam proteger a sociedade e combater os infratores. E mostrar para vocês um importante trabalho que as autoridades públicas vêm tomando. E também mostrar à sociedade a importância de combater as festas clandestinas. Temos certeza que esta oportunidade aqui, esses 50 minutos ou quase uma hora que tivemos nessa entrevista, levarão muitas pessoas a não irem mais a festas clandestinas, a muitas pessoas não organizarem mais festas clandestinas. Então, foi o que eu disse, nós fazemos esse trabalho de combate, mas esse trabalho de divulgação, ele é tão importante quanto, para quê? Para se evitar que outras pessoas façam festas. Então, graças a esse trabalho de combate, de impedimento e interrupção de festas clandestinas, como trabalho de divulgação, ele vem levando a uma redução drástica no número de ocorrências de festas clandestinas. Doutor Eduardo, também agradeço ao senhor hoje pela contribuição no Alesp Cidadania e também, repito, portas abertas sempre da Rede Alesp para a Polícia Civil. Eu é que agradeço a oportunidade, o prestígio, agradeço ao seu secretário, agradeço à Alesp por esse espaço e não posso deixar de agradecer a cada um dos representantes dessa força-tarefa que foi um divisor de águas na minha carreira. Eu nunca vi tantos órgãos trabalhando juntos, imbuídos de um só objetivo em comum. E isso se traduz na força e nos resultados que nós temos obtidos. Não posso também de agradecer, porque isso só seria possível graças ao apoio total e restrito do nosso general Campos, do doutor Youssef, do doutor Rui, da doutora Elizabeth, o doutor Nico, nosso diretor aqui do DOP, que não mede esforço. Eu costumo dizer que deve ter uns 3 Nicos que são irmãos gêmeos. Ele não conta para a gente, porque o doutor acompanha na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, ele está ligado nas operações e quer saber pontualmente de tudo. Ele tem esse cuidado. Então, eu só posso agradecer a todos e nós vamos continuar representando a nossa gloriosa Polícia Civil enquanto nós fomos instados a atuar para preservar vidas humanas em prol da nossa querida sociedade, da nossa querida população. Muito obrigada. E você que está em casa pode rever o Alesp Cidadania de hoje lá no nosso canal do YouTube. Fique agora com a programação da Rede Alesp. Tchau!